quando falamos sobre questões doutrinárias, estamos necessariamente criticando alguma coisa. É necessário, às vezes, criticar alguma coisa. Não é pelo prazer em criticar, mas é para ensinar a verdade. Necessariamente você contradiz tudo aquilo que não é a verdade em qualquer assunto. Existem algumas questões doutrinárias que têm grandes implicações. E se nós não criticarmos, nós podemos ser omissos. A Bíblia nos instrui a ensinar a sã doutrina, a combater o erro. Em alguns casos, os erros chegam a ser muito graves. Vou dar um exemplo. Hoje, existem charlatões evangélicos, pessoas que estão destruindo realmente a fé das pessoas e que prometem coisas que Deus não promete e que causam a destruição e a desilusão de pessoas. Além disso, causam escândalo para o evangelho. A Bíblia fala contra isso, 2 Pedro fala contra isso, Judas fala contra isso na epístola de Judas. São coisas que, se nós não falarmos contra, nós não seremos bíblicos. Se nós vamos ser bíblicos, temos que falar contra os charlatões. E, às vezes, existem pessoas sinceras que não são charlatões, que nunca fariam algumas coisas que essas pessoas mais descaradas fazem. Elas são pessoas sinceras, mas que, em seus erros, abrem margem para problemas lá na frente, do tipo, alguém leva um passo adiante em um território onde eles nunca iriam, mas eles vão numa direção que abre um precedente. De modo que, se hoje existem pessoas que são tão chocantes e dão um mau testemunho incrível para o nome de Cristo no mundo, essas pessoas só apareceram e puderam ser de alguma forma identificados como cristãos ou evangélicos, porque houve um sistema de aproximação desse grau de erro através de pequenos incrementos, onde saiu do padrão correto e abriu essa porta, e alguém passou por ela e ainda abriu mais essa, e aí foi essa, e essa, e essa. E hoje você tem pessoas que nada tem a ver com evangélico no sentido histórico da palavra, que são identificados como evangélicos, que nunca teriam sido chamados de evangélico há 100 anos atrás. Pouco tempo depois que o movimento pentecostal começou, não haveria ninguém que chamaria alguns dos que hoje são chamados de evangélicos. Se eles aparecessem no cenário naquela época, as pessoas diriam: oh, isso aí não tem nada a ver com as igrejas evangélicas protestantes, não. Isso é outra religião. Mas como a coisa foi progressiva, cada vez um pouco mais nessa direção, hoje você tem pessoas que são totalmente inescrupulosas, fazendo comércio das almas, e a coisa é triste. Existe um ministério para desbancar charlatões nos Estados Unidos, no Texas. Foi fundado por crentes para mostrar e revelar pessoas que são vigaristas religiosos, principalmente curandeiros religiosos. E a motivação dessas pessoas é muito triste. Sabe por que eles abriram esse ministério? É uma realidade triste. Eles estão certos, creio eu. Mas um caso os levou a decidir: nós temos que fazer alguma coisa para combater isso que está acontecendo. Uma moça de 14 anos estava com esclerose múltipla, e ela ouviu num programa de televisão pessoas dando testemunho que deram $1.000 para determinado ministério que estava fazendo ali seu negócio, e foi curado totalmente de esclerose múltipla. E a promessa era que, se alguém fizesse, seria curado também. Ela, de alguma forma, ajuntou esse dinheiro. Uma moça de 14 anos. Enviou isso como oferta. E nada aconteceu. A doença continuou. Ela ligou para o ministério e disse: olha, vocês receberam a oferta tal, eu mandei. Mas Deus não me curou. O homem que atendeu falou com ela da seguinte forma: é porque você tem pecado secreto, encoberto na sua vida, por isso Deus não te ouviu. E essa menina, sem saber mais o que fazer, não conseguindo saber para que lado mais ir, tendo com toda a sinceridade, de todas as formas, querendo saber qual que é
a vontade de Deus na sua vida, como que ela pode se aproximar de Deus para Deus curá-la. E ouvindo isso, no seu desespero, ela foi para o quintal de sua casa, derramou gasolina sobre o corpo, se incendiou e se matou. Isso é fato real. Como que nós chegamos nesse ponto? Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito sincera para vocês. Isso afasta muita gente do Evangelho. E nós temos no Brasil, hoje, muita gente que resiste à mensagem do Evangelho por conta de casos como esse que eu te contei e outros talvez não sejam tão graves, mas que são também casos muito sérios de abuso, de exploração, de mentira. Isso está acontecendo na igreja evangélica. E se alguém não se levanta e fala nada contra, essa pessoa é omissa. E eu digo a vocês, se o fundamento das premissas básicas do movimento pentecostal que abriu para tudo isso vai acontecer, curas na igreja e promessas e essas coisas todas, se isso estiver errado, todo mundo que apoiou o início e apoia hoje é culpado de tudo isso aí, que é nada mais do que um desdobramento e levar um passo adiante, algo que alguém começou em algum lugar, e começou por falta de entender a Bíblia, e não conhecendo o que a Escritura ensina, simplesmente sendo inconsequente, achando isso aqui vai ser bom, e não se preocupando de ouvir o que pessoas capacitadas poderiam ensinar na igreja, e mostrar, isso não é isso, você não entendeu, o dom de línguas não é isso aí, batismo no Espírito Santo não é isso aí, mas abriram tudo isso e deu tudo nisso aí, todo mundo que fez parte é responsável, todo mundo é. Então isso não é uma coisa inconsequente. Nós não podemos tratar esse assunto como um assunto de, tem gente que acha isso, tem gente que acha isso, cada um tem a sua própria opinião. Tem muita coisa nisso aqui. Fora que a Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas devemos crescer na verdade. Por isso estamos voltando às Escrituras, lendo a Bíblia, procurando entender esse assunto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Verso 1, a Bíblia diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu vou parar aí, eu vou pegar por blocos, nós vamos tentar ler todo o capítulo 12 e 13 de hoje e falar sobre ele, mas eu vou por etapas. Aqui o apóstolo Paulo introduz o assunto de dons espirituais. Na parte em que ele está agora escrevendo dessa epístola aos Coríntios, ele está lidando em responder perguntas que os coríntios dirigiram a ele. Então os coríntios haviam escrito para ele uma carta com várias perguntas. Ele começa a tratar disso no capítulo 7, por exemplo, ele fala sobre questão de casamento, ser solteiro, casar ou não. No capítulo 8 ele fala sobre comidas sacrificadas aos ídolos e está respondendo às perguntas que eles mandaram. E aqui então há claramente essa indicação de que eles perguntaram a Paulo sobre dons espirituais. Nós não temos a carta que eles escreveram, mas eles fizeram perguntas sobre isso. E Paulo então vai agora falar sobre isso. Então, a respeito dos dons espirituais, o que vocês me perguntaram, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo está dizendo, é um assunto importante, não devemos ser ignorantes a esse respeito. Ignorantes quer dizer desconhecedores. Ou seja, esse assunto, se você diz, eu não vou preocupar de entender direito a Bíblia sobre isso não, bem, você está contrariando uma orientação que está na Escritura. Não é correto que você seja ignorante. Então, vamos nos debruçar e entender. É mandamento de Deus a essa altura. E ele diz o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. E então ele passa a explicar esse assunto. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixávamos conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados, ele diz. O apóstolo Paulo aqui começa a apontar a raiz do problema que ele identifica na igreja em Corinto. Havia confusão sobre esse assunto, havia ignorância, desconhecimento, o que é triste. E ele diz, olha, eu vou falar sobre esse assunto então, e é importante que vocês entendam.
Vocês se lembram, vocês sabem, que vocês, antes de se converterem ao cristianismo, vocês eram gentios e vocês eram conduzidos pelos ídolos mudos, ou seja, vocês eram pagãos, adoravam ídolos, deuses falsos, e vocês se deixavam conduzir nessa forma de pensamento. Verso 3: por isso vos faço compreender. O que ele quer dizer quando ele diz por isso vos faço compreender? Já que é assim, e isso é parte do problema está no fato que vocês eram antes pagãos, ficaram muitos anos no paganismo, então é por isso que eu preciso explicar para vocês essas coisas. E ele está mostrando que a raiz do problema, em alguma medida, está relacionado ao passado deles no paganismo. Os cristãos em Corinto, tendo se convertido do paganismo, tinham confusões que esse histórico deles facilitava. Isso em si é uma coisa importante. Então ele diz: olha, vocês teriam ignorância sobre esse assunto, se eu não falar, não quero isso. É importante vocês terem conhecimento. É importante você saber sobre dons espirituais. E eu te pergunto, você conhece sobre dons espirituais? Ou você é uma pessoa que desconhece? Paulo não quer que você seja ignorante. Infelizmente, existem muitas pessoas que são realmente pessoas que estão no desconhecimento sobre esse assunto. Algumas pessoas vão dizer imediatamente: já sei quem são. São aqueles tradicionais. Certa vez uma senhora, com certeza com bastante sinceridade, visitou nossa igreja em Lafayette, assistiu uma reunião. No final da reunião veio para conversar comigo e perguntou assim: vocês nessa igreja acreditam no Espírito Santo? E eu sei onde ela queria chegar. Na verdade, o que ela queria perguntar é: vocês são pentecostais? Mas ela expressou assim, na simplicidade dela. Com certeza alguém tinha falado com ela assim, né? Cuidado, porque tem igreja onde eles não acreditam no Espírito Santo. Irmãos, eu sou de uma igreja tradicional, sim. Eu creio no Espírito Santo, sim. Pessoas não passaram a acreditar no Espírito Santo depois do movimento pentecostal começou no início do século XX. Não é bem assim, não. Aliás, para mim responder essa senhora, eu disse para ela o seguinte: olha, é claro que nós cremos no Espírito Santo. Agora, provavelmente o que você está querendo saber é se nós somos pentecostais. Nós não somos. Falei com ela nesses termos. Mas eu quero que você veja, olha só, existem talvez pessoas que vão pensar assim: se você for de uma igreja tradicional, então você é ignorante sobre esse assunto, você desconhece dos dons. Mas eu vou questionar bem essa premissa. Vou questionar bem. Porque eu creio que se você olhar realmente a evidência bíblica, como nós vamos olhar hoje e amanhã, você vai ver que o que a Bíblia fala sobre esse assunto destrói todas as bases, todos os pilares das crenças do pentecostalismo. E tanto é assim que existem cristãos pentecostais que não querem que uma pessoa faça estudo bíblico, não querem que a pessoa estude profundamente. Claro, não são todos, mas existem. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que foi meu colega de seminário, ele vinha de uma igreja desse tipo. Quando ele foi para o seminário, para fazer o seminário, teve gente da igreja onde ele foi criado que chorou, falou com ele: não vai não, eles vão te estragar. Você vai ficar lá estudando a Bíblia, você vai ficar todo intelectual, todo racional e vai matar o espírito em você. Onde já se viu, estudar a Bíblia vai ser ruim, conhecer mais a Bíblia vai ser ruim. Conheço um pastor que alguém disse para ele assim: você tem que parar de ler a Bíblia e pedir para Deus te orientar. Gente, isso é totalmente antiprodutivo, e isso sim revela ignorância. Claro, não é a posição de todos, mas existem algumas pessoas que vão encarar a coisa desse jeito. Você começa a estudar a Bíblia vai te atrapalhar. As pessoas falam: a letra mata, o Espírito vivifica. Se eles estudassem um pouco mais, entenderiam esse texto. Esse texto, a letra mata, não significa ler a Bíblia é perigoso, estudar a Bíblia é perigoso. Você ler esse texto em seu contexto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, está falando o seguinte: você seguir aqueles rituais do Velho Testamento, como eles estão prescritos ali, vai fazer sacrifício de animal no templo em Israel, vai seguir o regime da Velha Aliança,
você não vai ser salvo. A letra, nesse sentido, mata. Mas aquilo que era indicado pelo Espírito de Deus, quando criou aqueles símbolos que apontam para Cristo, o Espírito vivifica. Se você, através do Velho Testamento, encontra Cristo, então você vai para o caminho certo. O Espírito vivifica. Mas não está falando, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mata. Mas deixar um espírito subjetivo, sem os parâmetros da palavra de Deus, vivifica. Isso não é o sentido do texto. E um estudo do sentido do texto mostraria que citar esse verso, nesse contexto em que as pessoas às vezes citam, não é dar uma base bíblica para um conceito, é distorcer a Escritura. Mas é distorcer a Escritura exatamente porque não se estuda a Bíblia. Então isso nós temos que dizer em princípio. Irmãos, a ignorância sobre esse assunto não é bom. Estudar é importante, conhecer é importante. Então vamos deixar a Bíblia falar. O apóstolo Paulo, reconhecendo o passado pagão dessas pessoas, diz: olha, parte do problema está relacionado ao fato que antes vocês eram gentios conduzidos pelos ídolos mudos e aquela coisa. Eles estavam numa religião pagã, uma religião que buscava experiências de contato místico com as divindades. Era muito comum nas religiões, como na cidade de Corinto, pessoas tentarem entrar em uma espécie de êxtase espiritual para comunicar com as divindades. E nesses êxtases, ou até transes em alguns casos, para se chegar a isso, a coisa poderia ser facilitada, induzida, através de canções hipnóticas e repetitivas, quase que um mantra. Você repete, 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 aquelas mesmas sequências de palavras, e repete, vai fazendo aquilo, tentando meio que esvaziar a sua mente, uma coisa meio assim, talvez, muito forte nas religiões orientais de hoje. As pessoas faziam jejum, privando-se de alimento, para que o corpo ficasse meio assim num estado fragilizado, vigília, ficando acordado até longas horas da noite, até que o sono entrasse. Você já viu quando você vira à noite conversando com alguém, que chega uma certa hora que a coisa não é tão coerente mais? Então, esse tipo de estado mental facilita para você escapar da realidade para o mundo da visão. Além disso, embriaguez, contemplação fixa de objetos sagrados como ídolos, danças, incenso, tudo isso pode ser usado nesses contextos das religiões pagãs para levar as pessoas ao êxtase. E isso fazia parte da religião que essas pessoas tinham. Além disso, não somente na região da Grécia, quando Paulo escreve aos Coríntios, mas o que nós sabemos das religiões indígenas da América do Norte mostra que eles também tinham bastante isso. Xamãs, curandeiros ou visionários das religiões indígenas norte-americanas, muitas vezes para alcançar a visão, para conseguir receber uma visão, faziam a mesma coisa, buscavam isso dessa maneira, se expunham ao sol o dia inteiro, ficavam no sol, sem tomar líquido, sem nada, até que a cabeça ficava assim, entendeu? Meio que delirando, e aí você saía do racional para um outro negócio, eu acho que foi o Espírito do Deus que eu estou buscando, falou comigo, ele me deu uma visão. Então essas táticas eram usadas, e o resultado disso é que se você fosse nos cultos pagãos, em cidades como Corinto, nesse período, havia sim pessoas que entravam em transes, em êxtases, e essas coisas às vezes eram acompanhadas de rompimentos de riso e alegria, quedas no chão, rolar no chão, uma fala incompreensível, gritos, tremedeiras, etc. Inclusive algumas falas que eram falas em línguas, como acontecia no período da Grécia, como eu disse, mesmo no período de Platão, alguns séculos antes disso. Bem, com um passado envolvido em religiões que tinham práticas assim, as pessoas então vêm para o cristianismo, entram na igreja. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: com o histórico que vocês têm, eu preciso fazer vocês entenderem algumas coisas. Veja o que ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o culto de vocês, as coisas que vocês têm aí, vocês têm que separar as ideias que vêm lá dessa prática pagã que vocês têm. Vocês não podem deixar que isso traga alguma bagagem para dentro da sua experiência cristã. Então eu quero dizer uma coisa aqui. Uma pessoa que levanta e fala,
anátema Jesus não falaria isso pelo Espírito de Deus? Alguém estava falando isso em Corinto? Eu duvido, eu não acho que é isso. Mas eu creio que o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está dando um parâmetro de teste para dizer uma coisa muito simples, um exemplo óbvio. Gente, se uma pessoa fala uma coisa dessas, não é o Espírito de Deus, certo? Não é o Espírito de Deus que levaria uma pessoa a falar isso. Anátema Jesus. Agora, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E de fato ninguém pode. Agora, então qualquer pessoa que fala Senhor Jesus foi o Espírito Santo? Vamos pensar. Quem foi que nesse capítulo aqui disse anátema Jesus? Foi Paulo, não foi? Mas ele falou isso de coração, querendo dizer isso? Não, ele falou como ilustração. Então falar como ilustração, como ele escreveu e como eu falei, e como qualquer um de vocês poderia falar dando um exemplo, não é o falar anátema Jesus, não é. Mas se alguém falar isso, realmente querendo dizer isso não é de Deus. Agora, é possível alguém falar de boca para fora, Senhor Jesus, sem o Espírito de Deus, mas falar com propriedade, querendo dizer isso mesmo, só se uma obra do Espírito de Deus levar uma pessoa a essa submissão a Cristo, reconhecendo-o como Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Então, isso em si serve como um teste, para você saber se uma pessoa está falando coisa, e isso vem do Espírito de Deus. Paulo está apresentando, existe a necessidade de um teste doutrinário. O que essa pessoa está realmente dizendo? Ao que leva a isso? E se você entende isso, você começa a perceber que o apóstolo Paulo está já dando para eles uma indicação de que não se poderia tolerar qualquer coisa no culto. Teria que olhar o que é que essa pessoa realmente está dizendo. E se essa pessoa está dizendo uma coisa indevida, opa, isso não é de Deus, temos que rejeitar. E aqui então você encontra um princípio muito forte na Bíblia, que é o princípio de testar os espíritos. Existem pessoas em muitas igrejas e pessoas desenvolvem um temor de questionar. Será que isso é de Deus? Não posso questionar. Alguém faz uma coisa estranha na igreja, a pessoa, não vou questionar, né, porque eu não quero questionar. Se você está pensando assim, eu quero te lembrar de alguns versos na Bíblia. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. João disse, irmãos, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. A instrução da Escritura nos diz que nós devemos ter uma medida de ceticismo, não o ceticismo que é teimoso em face à forte evidência, mas nós não devemos ser também crédulos. Aconteceu, olha, eu vejo, eu estou achando que esse negócio não é de Deus, mas eu não vou questionar não, eu de jeito nenhum vou questionar. Ontem eu citei um pouco do livro de Mórmon, eu estou tentado a citar um pouco do Alcorão hoje, mas não vou ler para vocês não, mas se você começar a ler o Alcorão, você vai descobrir uma coisa, na primeira página do Alcorão, sabe o que fala? Eu vou resumir só um dos conceitos que está ali. A primeira página começa falando o seguinte, essa mensagem de Deus, cuidado para você não duvidar que ela seja, que o diabo vai tentar te fazer pensar, será que isso é de Deus? É o diabo. Então eu não posso nem questionar, eu tenho que assim, ter uma fé cega. Sabe quem lucra com fé cega? Falso profeta. O verdadeiro profeta não tem medo de você questionar. Questiona, testa, confirma. Volta e diz, eu testei a verdade. Irmãos, a Bíblia nos chama a isso. A Bíblia nos chama a testar, a conferir. Isso aqui é bíblico, isso aqui é cristão, isso aqui é de Deus, isso aqui é verdade, isso aqui é autêntico. Aí você testa. E a evidência é que é assim, então você diz, ótimo, então eu vou crer. Mas a pessoa que te diz, nem questione, não questione, tem problema. Por que ele está tão assim necessitando que você não faça perguntas? Existem problemas nisso. E qualquer líder que faz assim, é dessa ordem. Então o apóstolo Paulo está dando critérios aqui. E o critério que ele está dando é, olha, vocês têm que saber o seguinte, não é qualquer coisa que aconteça, você vai dizer automaticamente, é de Deus. Parece estranho, é sobrenatural, é de Deus. Não.
Se uma pessoa fala uma coisa assim, obviamente não é, certo? Ótimo. Se uma pessoa fala assim, é de Deus. Vamos lembrar disso. Agora, os coríntios então tinham escrito a Paulo fazendo algumas perguntas. O que eles perguntaram? Nós não sabemos, mas nós podemos especular. Aparentemente, como eles falam de uma maneira, como Paulo lhes fala de uma maneira que enfatiza muito, só existe um Espírito Santo, e a mensagem tem que ser consistente com a mensagem do mesmo Espírito Santo. Pode ser que eles escreveram alguma coisa do tipo assim: existe mais que um Espírito que vai se manifestar no culto? E talvez isso seja, e essa é só especulação, porque as pessoas estavam falando coisas totalmente incompatíveis. E Paulo então estaria dizendo o seguinte: olha, ninguém que fala isso fala pelo Espírito de Deus, certo? E ele vai começar a dizer: só existe um Espírito. Pessoas fazem coisas diferentes, mas é o mesmo Espírito. Não tem condição de você ter o Espírito Santo fazendo coisas contraditórias no culto. Outra coisa, nós temos a indicação que pessoas estavam perguntando: pode falar em línguas no culto mesmo? Porque no final do texto, no capítulo 14, ele vai dizer: não proíbe falar em línguas, o que indica que Paulo pelo menos captou que tinha gente que estava querendo proibir de todo falar em línguas na igreja. Alguma coisa estava levando pessoas a isso. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, uma coisa que o apóstolo Paulo apresenta de imediato é isso: olha, só existe um Espírito Santo. Qualquer mensagem que é contraditória à mensagem do Espírito Santo não é de Deus. Veja o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Está vendo? O mesmo. Só tem um Deus. É interessante que Paulo, assim, quase que de forma tão natural, talvez até inconsciente, quando fala sobre Deus, ele fala de Deus de uma forma trinitariana. O Espírito, o Senhor e o mesmo Deus. Versos 4, o Espírito, 5, o Senhor, que é Jesus, 6, o mesmo Deus. Mas o que ele fala? Olha, tudo é um só Deus que faz. Agora, esse mesmo Deus vai operar em todos os cristãos. Então, se é um mesmo Deus, não pode haver palavras contraditórias. Palavras contraditórias não vêm do mesmo Deus. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas veja o que ele diz logo em seguida: quantos espíritos estão atuando para que tudo isso aconteça? No verso seguinte ele continua e diz: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o que ele está dizendo? Não há margem para tolerar mensagens contraditórias, porque só tem um Espírito, e esse mesmo Espírito vai ser sempre coerente. Então as mensagens têm que todas bater. Agora, o curioso aqui é que ele enfatiza que todo cristão tem dons, mas que quem define quem tem quais dons é o próprio Deus. Verso 7 ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Isso é concedido a cada um. Só que ele diz, isso é concedido visando um fim proveitoso, ou seja, benefício. E o benefício ele vai mostrar que está em duas capacidades: a diversidade nos serviços e a diversidade nas realizações, ele diz. Agora, observe bem, diversidade nos serviços, verso 6, no verso 5, e diversidade nas realizações, no verso 6. O que seria usar o dom como serviço? É usá-lo para edificar o seu irmão em Cristo. E usar um dom de modo que seja uma diversidade de realização, como no verso 6, significa uma realização ou fazer um sinal, que já seria nesse caso não para um crente, mas para um descrente, um sinal que confirmaria o evangelho para que a pessoa viesse a crer no evangelho através da confirmação miraculosa. Então, nessas duas categorias, ele passa a falar dos dons, e o verso 8 ele diz: a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Um dom, palavra de sabedoria.
outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, que é também um dom espiritual nesse sentido, não é aquela fé necessária para você ser cristão, é fé excepcional. Outro no mesmo Espírito, dons de curar, outro operações de milagres, outro profecia, outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e outro capacidade para interpretá-las. Ou seja, aqui então ele dá esses dons, e eu não vou entrar em detalhe do que eles são, a não ser apenas línguas e interpretação, senão o estudo fica muito extenso. Mas o que nós vamos olhar aqui é isso. Esses todos são dados. Várias coisas devem ser notadas. Todos esses dons são dados a todos os crentes? Não. A um esse, a outro aquele, a um esse, outro aquele, está vendo? E quem é que dá esses dons às pessoas? Quem é que define? É dado pelo Espírito. O que é então a variedade de línguas? Bem, é uma coisa que se você tem a capacidade para interpretá-las, você não tem. E se você tem a capacidade para interpretá-las, você não tem o dom de línguas. Está vendo isso no final do verso 10? A um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Então vamos lá. Na igreja primitiva, todo crente falava em línguas? Obviamente não, nós vamos ver mais evidência disso. Se não era o propósito de Deus que todo crente falasse em línguas, seria devido que todo crente buscasse esse dom? Obviamente não. Mas vamos continuar. Variedade de línguas. A palavra grega variedade de línguas é genos. Genos indica famílias diferentes de línguas, como linguistas diriam, famílias de idiomas. São pessoas falando em outras línguas, e interpretação seria a tradução de línguas. Eu falei ontem à noite sobre o dom de línguas no livro de Atos. No livro de Atos não há a menor dúvida de que se tratam de idiomas humanos. As pessoas em Atos 2 falaram em idiomas de pessoas que residiam em outras partes do mundo. O que aconteceu em Atos 10? A mesma coisa. A Bíblia diz que aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, o mesmo dom, de modo que teria que ser a mesma coisa. Então nós estamos vendo que em Atos o dom é de falar idiomas humanos. Isso não é nem disputado. Uma pessoa em geral não vai ter dificuldade em obter um consenso nesse ponto em uma discussão sobre esse assunto. Só que existe um debate em torno de Coríntios, onde pessoas pentecostais e continuistas dizem o seguinte: em Atos era línguas, mas em Coríntios não é línguas humanas, não é idiomas humanos. E as pessoas dizem, são línguas de oração, língua particular, língua de anjos, ou língua estática, e alguma coisa desse tipo. E as pessoas então querem dizer, olha, lá em Atos tudo bem, eles falaram idiomas humanos, mas aqui o dom de línguas é outra coisa. Bem, isso está errado, e eu vou mostrar por que isso está errado. Em primeiro lugar, seria muito estranho, sem nenhuma explicação, línguas em Atos ser uma coisa e em Coríntios ser outra, sem nenhuma explicação. O contexto histórico de Atos para 1 Coríntios é o mesmo, daria a impressão que estaríamos falando da mesma coisa, mas existem evidências claras. Primeiramente, quero que vocês observem, em 1 Coríntios capítulo 14, eu quero estabelecer o fato que aqui em 1 Coríntios as línguas são línguas humanas, línguas idiomas. O verso 2, as pessoas levantam e falam o seguinte, olha, quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí as pessoas chegam nesse verso, tomam esse verso e dizem, está vendo? Então não é idioma humano, que a pessoa não está falando a homem, está falando a Deus. Bem, você não precisa falar um outro idioma para conversar com Deus, Deus entende o seu. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo como deveria ser. O apóstolo Paulo aqui está simplesmente caracterizando aquilo que era praticado pelos coríntios, de modo que ele não está dizendo deveria ser assim, ele está dizendo é assim. E no falar dessa forma, o apóstolo Paulo está realmente dizendo, é por isso que eu desaprovo. Então você não deveria pegar o que acontece aqui em Coríntios e dizer o seguinte, aqui ó, é assim que você deve fazer com o dom de línguas, aqui ó, como está. Porque, irmão, se os coríntios estivessem fazendo certo com o dom de línguas, Paulo não teria escrito um capítulo sobre isso para eles.
Paulo escreveu para eles sobre isso porque eles estavam fazendo o uso errado do dom de línguas. E ele vai mostrar isso, ele vai dizer: é por isso que vocês estão fazendo assim com a coisa, que eu prefiro que vocês não façam isso, mas para profecia. Ou seja, ele está aqui simplesmente relatando: o que vocês estão fazendo é isso. Então isso não é o uso correto necessariamente. Isso parece ser uma reprovação do apóstolo Paulo. Mas vamos olhar mais algumas coisas. Não são línguas estáticas ou línguas de oração de anjos por vários motivos. Em primeiro lugar, veja o verso 10. Aqui a Bíblia diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, seria estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Irmãos, esse verso aqui destrói totalmente a tese de que não são idiomas humanos. O que o apóstolo Paulo aqui diz é o seguinte: olha, vocês aí que estão falando em línguas na igreja, gente, por favor, pensem uma coisa comigo. Não há dúvida de que existem muitas vozes no mundo. Tem muita coisa que as pessoas falam por aí, mas não existe nenhum deles que não tem sentido, certo? Você vai em qualquer lugar do mundo, alguém está falando coisa, aquilo faz sentido na língua dele. Aí quando ele diz: pois então, se quando eu falo em línguas, se eu ignorar a voz, a significação da voz, seria estrangeiro para aquele que fala e ele para mim. O que ele está dizendo aqui? Se você fizer o uso do dom de línguas na igreja e não houver o conhecimento do idioma que você está usando, você vai ser um estrangeiro para a pessoa que está falando. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de reconhecer que qualquer pessoa que fizesse o uso do dom de línguas legítimo na igreja em Corinto estaria fazendo uso de quê? De uma das vozes que há no mundo. Há muitas vozes no mundo, mas todas elas significam alguma coisa. Se você não conhece, então você vai ser um estrangeiro. O que significa estrangeiro? Alguém que não fala aquela língua. Então, quer dizer, isso aqui é claro, é uma evidência clara. Não existe como você pegar esse verso e fugir dele. Dizer: não, as pessoas estão falando outra coisa. Paulo está dizendo: não, gente. Se você falar em línguas, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o uso de quê? De uma voz que existe no mundo. E há muitas, mas nenhuma sem sentido. Só que se você não conhece, você não vai entender. Então é uma voz do mundo. Próximo verso que eu quero que vocês vejam, verso 16. Veja o verso 16, ele diz: se tu bendisseres apenas em espírito, ou seja, falando em línguas, como dirá o indouto o amém, pois depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Veja o que Paulo disse aqui: o que você disse, mesmo você não sabendo o que significa, se você falar em línguas, significa alguma coisa. Significa alguma coisa. O cara que não entende é quem? É o indouto. Sabe o que é o indouto? A palavra indouto é uma palavra bem clara que significa uma pessoa que não aprendeu. Você aprendeu português? Eu aprendi de pequeno. Acho que vocês todos aprenderam de pequeno aqui, não? Ótimo. Se alguém falar uma coisa que em inglês, talvez você entenda. Se você é indouto, você não aprendeu inglês, aí você não entende. Mas se você aprendeu, você entende. Está vendo o que é a ideia do indouto? O próprio uso da palavra indouto significa que, necessariamente, quando alguém falar em línguas, usando o dom de línguas, o que a pessoa vai falar? Uma linguagem que seria possível entender, desde que a pessoa não seja um indouto. Mas se ele for indouto, ele não vai entender. Então, irmãos, isso não é uma língua particular. Isso não é uma língua estática. Zero chance. Quem acha isso precisa voltar ao texto. Vamos seguir em frente. Outra coisa. O verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui o que o apóstolo Paulo faz é que ele cita o livro de Isaías, e ele faz uma harmonização do que acontece lá em Isaías com a realidade que ele está lidando hoje, no momento que ele escreve, naqueles dias. E o que ele faz é o seguinte: ele vai mostrar que línguas constituem um sinal para incrédulos, mas ele vai fazer isso dando uma base bíblica usando o livro de Isaías. Em Isaías, quando houve essa fala a que se refere aqui, o contexto é o seguinte: Deus mandou profetas pregar para Israel e pregou para eles em hebraico. Eles não deram ouvidos. Deus falou com eles através da língua que eles sabiam, e eles não quiseram saber da mensagem de Deus. E Deus então estava dizendo: eu vou falar com esse povo em outra língua para eles pegar o recado. Sabe o que Deus estava dizendo?
eu vou trazer o inimigo que vai entrar, invadir a nação e vai levar o povo cativo para outra terra. Já que eles me escutam na língua deles, eu vou falar com eles através de um povo que fala outra língua. Entendeu? Os invasores estrangeiros. Agora, o que eu quero que você perceba é o seguinte: o texto de Isaías, quando ele fala de falar em outra língua, ele está falando sobre idioma humano. Se aqui em 1 Coríntios, irmãos, não fosse idioma humano, isso não tem nada a ver com o assunto. O apóstolo Paulo simplesmente errou de trazer a citação de Isaías para esse contexto. Não tem nada a ver. A citação de Isaías só se encaixa se estamos falando outras línguas em Isaías, do mesmo sentido que outras línguas em 1 Coríntios. Se forem coisas diferentes, o apóstolo Paulo está usando um texto fora de contexto. E o apóstolo Paulo não faz isso sob inspiração divina. Então, jogue fora essa ideia de que talvez aqui em Coríntios não sejam idiomas humanos. Não existe possibilidade para isso. Agora, daqui a pouco eu vou falar de onde vem essa teoria de que em 1 Coríntios não é idiomas humanos. Não vem do texto, não é exegese, é imposição externa, por um interesse específico. Nós vamos explicar isso. Mas agora, a essa altura, o que eu quero fazer é o seguinte: antes de prosseguir, eu quero falar sobre o fenômeno atual de línguas nas igrejas pentecostais, nos feiticeiros zulus da África, ou no movimento carismático católico, ou entre os hindus em suas transes de Kundalini, ou pessoas que fazem meditação transcendental com Gosho, e esse povo todo fala em línguas. E o que eles fazem é tudo a mesma coisa, mas o que eles fazem não é falar num outro idioma, não é. E eu vou citar aos irmãos, isso tem sido amplamente testemunhado, até Don Carson, que é um continuista, no seu livro sobre esse assunto, ele admite isso, ele cita evidências, mas eu vou citar o estudo de um homem chamado William Samarin, da Universidade de Toronto, no Canadá, e ele, após anos dedicados a investigar esse fenômeno de glossolalia, ou falar em línguas, que acontece em movimentos religiosos, principalmente no caso, a investigação dele, principalmente nas igrejas evangélicas pentecostais, ele fala o seguinte: não há mistério sobre glossolalia. Amostras gravadas são fáceis de obter e analisar. Elas sempre acabam por ser a mesma coisa. Sequências de sílabas compostas de sons retirados de todos aqueles que o orador conhece. Ponto importante aí. Sons que o orador já conhece na língua que ele fala, reunidos mais ou menos ao acaso, mas que, no entanto, surgem como unidades semelhantes a palavras e frases por causa do realismo, do ritmo, da melodia semelhante à linguagem, uma coisa que a pessoa tenta fazer. Glossolalia, ele continua, não é um fenômeno sobrenatural, tem nada de milagre. Na verdade, qualquer um pode produzir glossolalia se for desinibido e descobrir qual é o truque. Aprendi como é que faz, pode deixar, e eu não sou muito tímido, eu consigo. Bem, então não é um fenômeno sobrenatural, não é falar em outro idioma, não é. E eu vou mostrar vários pontos sobre isso. E qualquer um consegue pegar e fazer sem o poder do Espírito Santo. Falsos crentes fazem, pagãos fazem, incrédulos fazem, hereges fazem, evangélicos fazem, prova nada. Agora eu quero citar aos irmãos, eu conheci um senhor, um pastor que foi missionário no Brasil, chamado Luiz Cocha, um homem muito interessante. Ele fez parte do movimento que veio se tornar a Congregação Cristã, no início, com o fundador. E esse homem, adolescente, no meio daquela turma, todo mundo falando em línguas, tem que ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, tem que ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas. Colocava uma pressão nele de falar em línguas. Você tem que falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. E um dia ele perdeu a paciência com aquilo e disse: hoje eu vou falar em línguas para esse pessoal largar do meu pé. Então o que aconteceu? Numa determinada hora do culto, o pessoal, com aquela pressão que ele ainda não tinha falado em línguas, ele pegou e produziu aquele negócio totalmente
forjado e fingido, todo mundo, glória a Deus, e aquela alegria toda, e a gente abraçou ele, a gente chorou, e foi aquela coisa toda, e pronto. Nunca mais ele falou em línguas, nunca mais ninguém fez questão, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo, todo mundo ficou de boa com a coisa. E ele sabia que era totalmente falso. Mas é engraçado, né? Que mais ninguém sabia. Que milagre de tigela. Ninguém consegue saber que o negócio é falso. O cara mesmo sabe que ele está forjando, e todo mundo que está ali, tipo assim, é de Deus, agora foi de Deus. Puxa, se Jesus tivesse feito milagres assim, irmãos, seria loucura seguir Jesus. Ainda bem que ele fez milagres de uma qualidade superior a isso. Agora, falando então sobre a questão do dom de línguas, eu quero mostrar a vocês alguns problemas sobre isso não ser sobrenatural, não ser milagre em nenhum sentido. E o problema está relacionado com o seguinte: quando existe uma língua real, linguistas que são treinados a fazer isso conseguem analisar e captar e identificar alguma coisa da estrutura da língua. É possível fazer isso, talvez não entender o que está sendo dito, mas você começa a perceber, peraí, existem situações aqui, olha, isso aqui é uma preposição, está acontecendo com essa frequência, desse jeito, isso aqui é uma preposição, isso aqui é o verbo da frase. Você consegue fazer isso se você for treinado, você aprende a fazer esse tipo de coisa. Você começa a perceber a lógica da coisa. Sabe, os linguistas que analisam essas gravações, eles olham essas gravações e eles dizem, esse negócio não tem estrutura de língua, isso aqui é só blá blá blá, desconcertado, sem uma sequência, sem ser um idioma. Isso não é idioma humano. Fora isso, algumas evidências que são bastante reveladoras. Quando as pessoas falam em línguas, é engraçado que brasileiro, quando fala em línguas em português. Argentino, quando fala em língua em espanhol. Coreano, quando fala em línguas em coreano. Como assim? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Idiomas são diferentes, irmãos. E se você sabe alguma coisa de idiomas, se estudar mais do que um, souber 2 idiomas no mínimo, você vai saber o seguinte: existem sons que você só aprende a fazer com a boca se você aprender aqui um idioma. No português tem alguns sons, como por exemplo, o lhá, nhá e o ão, de palavras como chão, que pessoas não falam em quase nenhum outro idioma no mundo. Toda língua tem suas peculiaridades. Se você aprendeu o espanhol de criança, você não vai ter no espanhol o som de j, igual nós fazemos aqui. Se eu falar aqui em português o nome Jorge, sabe como que eles vão falar em espanhol? Vou escrever igual, vão falar Jorge. Eles não falam o J. Bem, se você aprender inglês, você vai aprender a falar um R diferente do que o R do português, e assim vai. Toda língua tem essas peculiaridades. Se você falar um outro idioma, você vai ter que fazer alguns sons que não tem no seu. Mas só que todo mundo que fala em língua só usa as sílabas que já existem na língua dele. Só isso que eles fazem. Eles pegam uma misturada de sílabas existentes na língua dele, com super ênfase em alguns. Geralmente, só 3 sons de vogais. Só 3. E são sempre os sons da vogal da língua dele. Olha, existem sons de vogais em outras línguas que você, como brasileiro, não faz quando você fala português. E vice-versa. Então, se você fosse falar uma outra língua, você teria que fazer sons que você não fala no seu idioma. Mas quem fala em línguas, na verdade, ele não fala um outro idioma. Ele pega as sílabas do idioma dele, dá uma embaralhada e fala. É isso que ele está fazendo. Ou seja, não é um outro idioma. Tanto é assim que uma pessoa que analisa qualquer pentecostal falando em línguas consegue até identificar qual que é a língua materna dele. Legal, né? Ah, esse aqui é um pentecostal americano, que quando ele fala em línguas, o negócio dele é inglês americano. É a base. Então, sabe, isso não é um outro idioma. Bem, além disso, além da falta de uma estrutura gramatical, além da questão da extensão comunicativa, as línguas e as traduções de línguas, e algumas pessoas dizem, bem menos pessoas falam que tem o dom de interpretação, mas alguns alegam que tem o dom de interpretação. Quando você testa, você descobre que é um fiasco. É vergonhoso. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas reais que têm acontecido. Às vezes, pessoas levantam em igrejas e falam em línguas, e alguém se levanta e propõe a fazer a interpretação, dar a tradução. É curioso que quando você analisa essas coisas, às vezes a tradução, a interpretação é bem mais longa do que a fala original. Às vezes a pessoa fala em línguas, tipo
o que seria escrito umas 3 linhas, e a tradução vem tipo uma página. Isso é de se estranhar. Mas não somente isso, o conteúdo deveria ser testado. E eu vou contar para vocês coisas que realmente pessoas têm feito. Pessoas têm gravado traduções do dom de interpretação e levado em outra pessoa que diz que também tem o dom de interpretação e diz: eu vou tocar aqui, você interpreta para mim. Se você tentar fazer isso, eu vou te avisar. Os pentecostais não gostam de que eles sejam questionados e testados. Eles querem que você tenha uma fé cega. Eles não querem dar o braço a torcer, eles não querem se expor. Eles vão fugir disso, mas alguns topam. E os que topam, olha o que acontece. Cidadão com dom de interpretação A traduziu no culto, quando foi gravado esse vídeo ou esse áudio. Levamos o áudio para outra pessoa em outra igreja. Você tem o dom de interpretação? Tenho, ótimo. Nós vamos tocar para você, você traduz para a gente? Topo, ok. Toca o áudio, aí ele dá a interpretação. A interpretação dele não bate com a do primeiro. Um dos dois é falso, ou todos dois. Os dois, impossível. Agora, se você continua isso e leva a 10, você vai dizer que pelo menos 9 são falsos. Mas os 10 são falsos, porque se depois de 5 anos você voltar em cada um e pedir para eles fazerem de novo, não vai bater com o que eles mesmos falaram antes. Já foi feito esse tipo de coisa. Ou seja, está expondo ao ridículo o que é. É ridículo. Não é a tradução do que foi falado. Testa isso, experimenta isso na sua igreja. Se tiver isso na sua igreja, grava o cara falando, grava a tradução, volta no mesma pessoa que falou a tradução, volta 5 anos depois e fala assim: vou tocar aqui de novo, interpreta para mim de novo. Agora, se o milagre não pode ser averiguado, irmãos, é fajuto. É igual esses pastores curandeiros que falam assim: você estava com câncer no cérebro, eu te curei, você nem sabia que estava com câncer de cérebro. Eu falo: vai lá verificar se está com câncer, está vendo? O tumor sumiu, nem tinha tumor. Quer dizer, isso não é cura, isso é truque de charlatão. E eu estou falando aqui sobre uma coisa real, irmãos. Pessoas fazem isso, é uma coisa desavergonhada. Não acontece milagre que se possa constatar. O que se percebe é fraude. Outra coisa que nós devemos perceber: quando as pessoas assim fazem e relutam contra a admissão de que o dom de línguas em 1 Coríntios é línguas humanas, eles fazem isso pelo seguinte: eles já sabem que realmente não são línguas humanas. E como eles já sabem que não são línguas humanas, que é indefensável dizer que são línguas humanas, eles querem uma alternativa para manter a prática. Agora, como que aconteceu isso? Quem que surgiu com essa teoria de que em 1 Coríntios os idiomas do dom de línguas não eram idiomas humanos? Quem que surgiu com isso? Foram os pentecostais. Mas não foram os primeiros. Os primeiros pentecostais, no início do movimento, nos 1900, 1903 e por décadas adentro, eles acreditavam também que em 1 Coríntios eram línguas humanas, idiomas humanos. E se você ler sobre o que aconteceu no início do movimento pentecostal, você vai descobrir o seguinte: olha só, eles eram conscientes, uma coisa que muitos pentecostais hoje não sabem, eles eram conscientes de que não havia nas igrejas manifestações desse tipo, não haviam igrejas dizendo que os dons continuam. E como não havia, e eles começaram a fazer essas coisas, eles não puderam dizer que eles eram realmente pessoas que estavam mantendo uma prática já existente na igreja. Eles estavam trazendo uma coisa que a igreja não tinha nesse momento na sua história. Então, o que eles falaram é o seguinte: Deus estava restaurando para hoje os dons. Era isso a alegação deles. Ou seja, eles não estavam dizendo nós somos continuistas. Continuista é aquele que continua, né? Você sabe quem que continua? Você já se perguntou por que somos chamados de uma igreja tradicional? É porque a gente continua a tradição. A tradição é o que estava antes. A inovação é que não ganha o nome de tradição.
Mas, de qualquer forma, o que eles falaram é o seguinte: o Espírito Santo está vindo numa nova onda, um novo derramar do Espírito Santo, para agilizar a obra de Deus agora nos fins dos tempos, porque estamos agora nos fins dos tempos, na volta de Jesus, na última geração ou bem próximo. Essa era a justificativa. Então, realmente, não houve esse dom por séculos, mas Deus restaurou. Agora Ele restaurou. E eles disseram sobre o dom de línguas, que o dom de línguas seria usado agora para evangelizar as nações mais rapidamente. E muitos missionários pentecostais saíram de seu país de origem, geralmente isso começou nos Estados Unidos, então começou a sair de lá, e foram para outros países para evangelizar as pessoas. Sabe com que ideia? Eu não vou ter que aprender o idioma, eu tenho dom de línguas. E eu vou pregar com o dom de línguas sem ter que aprender o idioma, vai ser muito mais rápido, vou pular anos de trabalho de aprender outro idioma para poder começar a pregar, vai ser muito melhor com esse dom. Só que eles foram pregar e não deu o resultado esperado, ninguém entendeu nada. Agora, irmãos, na década de 1960, quando os meus pais vieram para o Brasil como missionários, o meu pai conheceu em Campinas, no Brasil, um missionário americano da Igreja Assembleia de Deus. E ele contou para o meu pai exatamente isso, que ele veio para o Brasil e foi pregar em praça, falar em línguas. E o pessoal, assim, agia como se fosse um doido varrido. Ninguém sabia nada do que estava acontecendo e ninguém deu bola. E ele foi obrigado a reconhecer que enquanto ele não estudasse português e aprendesse português, ele não iria comunicar o evangelho nem coisa nenhuma. Ou seja, a expectativa dele foi totalmente frustrada, ele quebrou a cara. Agora, com essa experiência vergonhosa, ele teve então uma oportunidade de ouro. Ele poderia ter falado: eu entendi as coisas erradas, eu preciso voltar atrás. Aliás, não somente ele, como todos do movimento pentecostal poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter falado: deu errado esse negócio, né? O negócio aqui não ficou bom não. Nós saímos numa premissa errada. De repente, existe alguém na igreja que entende a Bíblia melhor do que a gente? Vamos perguntar? Mas ao invés de fazerem isso, eles resolveram não dar o braço a torcer, que era errado, e resolveram: vamos fazer o seguinte, vamos manter a prática, mas vamos chamar de língua de oração, vamos chamar de língua estática, vamos chamar de língua de anjos. E aí que começou essa questão. Ou seja, isso não foi de olhar o texto e chegar nessa conclusão. Foi um subterfúgio utilizado para acobertar a vergonha de terem, na verdade, fracassado no seu entendimento original do que eles estavam fazendo. Agora, irmãos, isso é triste. Eu vou dizer para vocês o que significa isso. Se nós vamos entender a história da igreja, em termos de, tem hora que a igreja desvia, precisa de uma reforma. Reforma é uma alternativa. Existe uma outra alternativa, que é fazer uma contra-reforma. Deixe-me explicar. A igreja católica romana medieval estava muito corrompida. Muita corrupção do clero, imoralidade do clero, simonia, práticas de exploração impensáveis. Algumas pessoas ali que eram do clero, pessoas como Lutero, Zwinglio, outras pessoas queriam fazer uma reforma. Vamos tirar os erros, vamos tirar os abusos. O Vaticano optou por outra alternativa, uma contra-reforma. Sabe o que é uma contra-reforma? É reconhecer o seguinte: se nós mantivermos a coisa assim, as pessoas vão ter facilidade de nos criticar mesmo. Se nós não quisermos dar cara a tapa, nós vamos ter que melhorar um pouco a coisa. Não fazer uma reforma e tirar os erros, mas para a gente conseguir, assim, realmente manter a nossa postura, manter um papado, manter o domínio que nós temos sobre, nós vamos ter que dar uma melhorada na coisa aqui. Vamos ter que arranjar argumentos melhores. Então daí você faz o quê? Uma contra-reforma. Você não para de vender indulgências, mas você para de fazer de uma forma tão descarada. Você não para de ter abuso de autoridade, mas você melhora um pouco a fachada da coisa. Isso é uma contra-reforma. Irmãos, o que seria uma reforma? Os pentecostais chegarem a perceber: olha, isso que nós estamos fazendo não é idiomas humanos,
é voltar e fazer uma reforma. Tira essa prática. Não é o dom que está na Bíblia, é outra coisa, seja lá o que for, mas não é o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia é idioma humano. Isso seria uma reforma. Agora dizer, olha, vamos continuar a prática, mas não vamos tirar a prática, mas vamos fazer o seguinte, para ninguém poder confrontar a gente com isso, vamos arranjar uma outra explicação para dar uma melhorada no aspecto da coisa. Isso é fazer uma contra-reforma, e é isso que eles optaram por fazer. Isso é trágico. Eu quero mostrar a vocês uma imagem, foi distribuído no grupo aí do WhatsApp da igreja. Se você não consegue ver aqui agora, você pode depois olhar. Essa imagem aqui é escrever em línguas. Escrever em línguas. Agnes Osman, uma das primeiras pentecostais em 1901, que diz que falou em línguas, também diz que escreveu em línguas sob inspiração do Espírito Santo. Ela não sabia chinês, não sabia falar chinês, não sabia escrever chinês, mas ela fez esses rabiscos aí e declarou que isso aí era chinês. Agora eu quero que você faça uma coisa séria. Olha isso aí, vê se isso aí é chinês. Irmãos, isso não é nada, isso é rabisco. Menino de 5 anos faz uma coisa assim e fala que está escrevendo. Isso é risível. Ela disse que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever isso. Irmãos, é hora das pessoas darem o braço a torcer e dizer, me ajuda. Eu achei que eu tinha entendido esse assunto, mas estou vendo que eu não entendi muito bem. Agora, infelizmente, quando pessoas partem do princípio que eu não vou largar essa prática, vou achar uma explicação, e lanço uma nova explicação, 1900 anos depois de Cristo, ninguém nunca entendeu a Bíblia, mas nós acabamos de inventar uma explicação para isso, e agora é isso. Irmãos, isso é extremamente irresponsável. Eu diria que isso é loucura. Isso é loucura. Mas é isso que as pessoas passaram a fazer. E é daí que vem essa ideia toda que estamos falando não de línguas de conversa, mas línguas estáticas, línguas de oração e tudo mais. Agora vamos parar um pouco e vamos falar sobre isso. Sempre quando nós falamos sobre assuntos assim, alguém vai chegar e vai dizer, mas teve um caso em algum lugar de uma pessoa que falou e falou realmente num outro idioma. Deixa eu me falar sobre isso. O que rola direto em igreja pentecostal não é idioma. É possível que em um caso ou outro, de uma forma miraculosa, uma pessoa fale em outro idioma e haja um benefício, até uma conversão resultando disso? Isso sim. Isso aí é uma coisa totalmente possível dentro de uma visão cessacionista. Porque quando somos cessacionistas, nós não estamos dizendo que não acontece nada sobrenatural. Estamos dizendo que não existem presentes na igreja os dons sobrenaturais. Vamos lembrar que nós falamos sobre curas. Quando eu digo que não existe o dom de curas hoje, eu não estou dizendo que Deus não faça um milagre de cura hoje. Eu creio que isso já aconteceu, irmãos, eu creio que isso já aconteceu na minha família. De pessoa ser curada instantaneamente, miraculosamente, nada a ver com remédio, nada a ver com nada, mas assim, Deus agiu e foi milagre. Eu creio que isso acontece, eu creio, mas eu não creio que quem orou naquele dia tenha o dom. Se ele tivesse o dom, ele poderia fazer como os apóstolos, ir em qualquer hospital e tirar todo mundo, isso que é o dom, entende? Então, se em alguma ocasião, uma pessoa vai para uma região onde tem uma barreira de línguas, e essa pessoa, de alguma forma, acontece uma coisa que a pessoa diz, gente, isso foi sobrenatural, e a pessoa comunicou, e foi ali uma coisa de Deus. Isso quer dizer então que devemos ser continuistas? Espera aí, vamos então ver. Ele faz de novo em qualquer ocasião que precisar fazer? Então ele não tem o dom. Se ele não consegue, ele não tem o dom. Aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez não quer dizer que a pessoa tem o dom. Achei interessante que o Bill McLeod, uma pessoa que tem falado até nos conferências da Heartcry, associado com Paul Washer, ele conta um caso de quando ele esteve no Canadá, em pregação num período de avivamento. Havia uma mulher indígena que estava presente, ela não sabia nada de inglês. E quando ele estava pregando em inglês, essa mulher, sem saber nada de inglês, entendeu a mensagem e se converteu. Isso é dom de línguas? Não. Aliás, isso nem é falar em línguas. O homem que falava inglês sabia falar inglês. Mas se ela entendeu um idioma que ela não sabia entender, que ela nunca aprendeu,
seria o quê? Seria não milagre de línguas, mas seria milagre de interpretação. Eu acredito que o relato dele é real, eu acredito que aconteceu. Então eu acredito que Deus pode fazer isso, se Deus quiser Ele faz. Agora então quer dizer que ela recebeu o dom de interpretação? Não quer dizer isso não. Para testar se ela recebeu o dom de interpretação, nós temos que saber o seguinte: ela é capaz então de fazer isso novamente em qualquer ocasião? Se ela for, então ela recebeu o dom de interpretação. Me mostra uma pessoa que pode em qualquer ocasião fazer isso, aí eu vou admitir, então nós temos aqui o dom de interpretação, realmente temos ele no nosso meio. Mas se uma pessoa uma vez aconteceu, o que eu vou dizer? Uma intervenção sobrenatural, um milagre que Deus fez ali, mas não foi uma concessão do dom. O dom não está presente na igreja por causa de um incidente. Veja em 1 Coríntios 14, verso 27. O verso 27 e 28, a Bíblia diz o seguinte: no caso de alguém falar em outra língua, que pode acontecer ou não numa igreja onde o dom de línguas está presente, mas se acontecer, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse verso é interessante. Não havendo intérprete, fique calado. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se você tem o dom de línguas e você vai falar na igreja, olha, antes de você falar, você tem que constatar se tem alguém que interpreta presente. Se tiver uma pessoa presente, você pode falar, aí a pessoa tem que interpretar. Mas se não tiver intérprete, fique calado, nem fala. Sabe o que isso está dizendo? Uma pessoa que tem o dom de interpretar, uma pessoa que poderá interpretar qualquer culto, qualquer dia do ano. É só você olhar. Quem é que tem o dom de interpretar essa igreja? Essa outra pessoa. Ok, eles estão presentes? Estão lá, eu posso falar então. Não está presente? Então não posso falar em línguas, eu vou ficar calado na igreja. Está vendo aí isso que está dizendo? Se isso é entendido como uma parte essencial do dom, uma pessoa que em uma determinada ocasião recebe a capacidade de entender uma mensagem num idioma que ela não conhece, não é caracterizado por ter o dom. Foi um milagre único, singular numa ocasião. Cadê o dom? Irmãos, temos que ser atentos ao que a Bíblia ensina aqui. Vamos voltar para 1 Coríntios 12 e vamos entender isso. E eu digo isso a vocês, irmãos, porque, sabe, é triste ver algumas pessoas, a decepção, a sensação de abandono, que Deus não olha para eles. Algumas pessoas têm tido essa crise, estão numa igreja onde pessoas falam em línguas e eles pensam assim: gente, não é possível que eu tenha que produzir isso artificialmente, eu tenho que esperar Deus fazer comigo. Deus nunca faz. Por que Deus me exclui? Por que Deus não olha para mim? Por que os outros recebem e Deus não fala comigo? E pessoas começam a se sentir muito, muito abandonadas por Deus, numa coisa que não deveriam. Outras pessoas, e isso acontece, falam em línguas que é uma beleza, e tem uma vida longe de Deus, tem pecado na vida, pecado impenitente, vivendo no pecado. Mas a pessoa se tranquiliza, e pessoas individualmente que tiveram essa experiência contaram isso para mim. Um rapaz falou o seguinte: olha, eu estava vivendo nisso e era um pecado constante do qual eu não me arrependia, mas eu estava tranquilo, porque eu ia na igreja, falava em línguas, pensava assim: ó, mas se o Espírito Santo está falando em mim, então está tranquilo, está tranquilo. Olha que ilusão, falsa confiança, baseado numa experiência que não tem nada a ver com o dom bíblico, nada a ver. Qualquer um faz, não precisa ter o Espírito Santo para fazer o que eles fazem, nem precisa do Espírito Santo. Fazem e depois se consolam e dizem: então eu tenho o Espírito Santo porque eu tive a experiência. E o irmão sincero do lado que não tem, olhando e dizer o seguinte: por que Deus não olha para mim? Tanto eu oro a Deus. É triste, irmãos, isso é um abuso. 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nesse verso, o apóstolo Paulo enfatiza uma coisa que nós não devemos esquecer. O Espírito Santo realiza essas coisas e ele distribui conforme as pessoas oram, conforme as pessoas buscam, conforme as pessoas jejuam, conforme as pessoas clamam a cada um, como lhe apraz a cada um individualmente. Ele decide isso, é uma questão da soberania de Deus. Entenda o que eu vou dizer agora. Desde a eternidade, Deus decidiu qual seria o seu papel na igreja.
Você não vai decidir isso. Nós não chegamos a Deus com uma lista de desejos como, Senhor Deus, eu dei uma lida nos dons e eu quero fazer o seguinte, eu quero que o Senhor me dê o dom de curas, o dom de línguas e o dom de interpretar. Seria legal, aí eu não preciso que alguém traduza, eu mesmo saber. Eu também quero o dom de apóstolo. Ah, é? É assim? Não, não é assim. Deus é que decide. Quem recebeu o dom de apóstolo? Decidiu ter o dom? Ou foi Jesus que chegou e disse, é você, vem cá. Jesus que decidiu. Mateus, o publicano, não decidiu ser um apóstolo. Jesus decidiu, você vai ser um apóstolo. Paulo de Tarso não decidiu ser um apóstolo. Jesus é que decidiu. Entende? E o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. Isso não quer dizer que se você tem um dom, você não pode desenvolvê-lo. Mas Deus é que decide que dom que você tem. Os versos 12 em diante, o apóstolo Paulo começa a mostrar o seguinte: a diversidade no corpo tem uma finalidade, e quem tem sabedoria para definir essas coisas é só Deus. Veja a analogia no verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ou seja, Deus nos deu diversidade. Diversidade é bom. Deus é quem tem sabedoria para saber distribuir, assim como no corpo. O corpo tudo tem sua função, mas na verdade Deus é quem faz cada coisa ter o seu papel. Assim também é o corpo de Cristo. Então existe uma realidade da diversidade aqui. Agora, o que deve ser compreendido, que esse texto ensina, é que todo mundo recebe o Espírito Santo, que é cristão, mas os dons são diversos. O Espírito é o mesmo, mas os dons são diversos. Observe como ele diz, verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Está vendo? Quem foi batizado no Espírito? Todos os cristãos verdadeiros, independentemente dos dons que tenham. Então, uma das premissas básicas no qual o pentecostalismo operou desde o seu início, que hoje nem todo mundo pensa assim, mas que é também o pensamento ainda de muitos, é assim: para você receber o Espírito Santo, você tem que ter experiência de falar em línguas. Se você ainda não falou em línguas, você não foi batizado no Espírito. Contraditório à Bíblia. A Bíblia que diz, em um só Espírito todos nós fomos batizados, mas os dons são diversos e varia de pessoa para pessoa. Como que uma pessoa que tem o dom de interpretar, que é um dom do Espírito, poderia ter esse dom se o Espírito não está nele? Ele não recebeu o dom de falar, ele só recebeu o dom de interpretar. Está vendo? Impossível. Impossível você dizer, você só tem o Espírito Santo a partir do momento em que você fala em línguas. Isso em si é uma doutrina falsa. Aliás, Paulo disse aos Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito de Cristo não está residente em você, se você não recebeu o Espírito Santo, você não é cristão. É possível ser um cristão e não falar em línguas. Não é possível ser um cristão e não ter o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma coisa que acontece para toda pessoa. A pessoa não precisa falar em línguas para ter esse batismo. O verso 14, ele continua e diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs, veja a soberania de novo, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, do jeito que agradou a ele. Então, há uma função para cada um, ninguém deve ser insatisfeito com seu dom, e ninguém deve desprezar o outro por falta de determinado dom, porque isso quem decide é Deus. Então, é pecado você achar que o seu irmão não é tão espiritual se ele não tem o determinado dom que você acha que é o importante. É pecado você achar que os irmãos não fazem falta, porque eles não têm determinado dom. Não existe cristão menos importante. Não existe também
uma ideia de que os dons mais visíveis são os dons de maior valor. Verso 19, Paulo diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito maior honra, muito mais honra, aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, tudo tem sua importância, tudo tem o seu lugar, Deus é soberano e Deus sabe o que faz. A analogia do corpo é interessante. Alguém já elogiou o seu fígado? Talvez alguém já tenha elogiado o seu nariz, os seus olhos, são mais visíveis. Mas é mais fácil viver sem o seu nariz ou sem seus olhos do que sem o seu fígado. Seu fígado é mais importante. Eu diria que é bem provável que você não fez nada hoje pelos seus olhos e seu nariz. Talvez você use um colírio, mas provavelmente você não fez nada. Você simplesmente, assim, está lá. Mas do seu fígado você cuidou. Dos seus rins você cuidou. Você tomou água hoje para cuidar dos seus rins? Você tomou líquido? Você sabe que se você não tomar líquido, seus rins estão em perigo. Você cuida deles todo dia, dá uma atençãozinha. Você dá bem mais atenção para eles do que você dá para o seu nariz. O seu nariz está mais visível. Está vendo a ideia? Mas ninguém vai elogiar. Puxa, os seus rins são fantásticos, né? Só que você dá mais honra para os seus rins. A ideia do Paulo é interessante aqui. Sabe, não é aquilo que é mais chamativo que necessariamente tem mais valor. O que acontecia em Corinto, aparentemente, é que pessoas estavam supervalorizando o dom de línguas, tipo assim: quem fala em línguas, esse é o cara. E eu não falo em línguas, então não sou tão importante. Ou talvez era o inverso: eu falo em línguas, você não fala, não, tenho pena de você. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo, mas parece que havia alguma coisa desse jeito. Agora, o que Paulo quer mostrar claramente é o seguinte: olha, línguas pode bem ser mais visível, mas não é necessariamente mais importante. E o que ele vai mostrar aqui, e eu quero que você veja nos versos seguintes, como que ele vai, tipo assim, já que nós estamos falando dessa maneira, vamos falar de um ranking. Quais são os dons mais importantes? Veja o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Deus é que estabelece, certo? E agora nós começamos a ver importância. Vamos fazer então um ranking de dons? Então vamos. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, dons de curar, socorro aos governos, variedade de línguas. E qual que veio o último? Qual foi o último? Variedade de línguas, irmãos, isso é deliberado. Quando Paulo fala primeiro isso, segundo isso, depois faz uma lista e coloca línguas em último, há uma razão para isso aqui. Verso 29. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? O que o apóstolo Paulo faz aqui é uma pergunta retórica que traz necessariamente uma resposta negativa. Em português, nós temos uma maneira de mostrar quando nós esperamos uma resposta negativa. Deixa eu te mostrar. Eu posso fazer uma pergunta assim: você escova os dentes? Parece uma pergunta que eu estou realmente querendo saber. Eu posso presumir que você escova dentes, se isso é tudo, não é verdade. Eu sei que você escova dentes, claro, eu estou usando isso como argumento. Eu poderia então perguntar assim: você escova os dentes, não escova? O que você naturalmente responde? Sim. Ou se fosse uma coisa negativa, eu poderia perguntar assim: você não é doido? É. Aí você deveria responder: não, claro que não. Ok. Esse tipo de pergunta que já demonstra, eu não estou perguntando para obter informação, estou perguntando por razões retóricas,
presumindo que você concorda comigo que a resposta é tal, é o tipo de estrutura que no grego é utilizado aqui. De modo que quando Paulo fala, porventura são todos apóstolos no grego, é como se ele falasse em português assim: claro que nem todo mundo é um apóstolo, não é mesmo? Ele espera que você vai concordar com ele, que é assim. Nem todo mundo é profeta, certo? Nem todos são mestres, nem todos são operadores de milagres, nem todos têm os dons de curar, nem todos falam em outras línguas, nem todos interpretam, não é mesmo? E o que Paulo está dizendo é, na verdade, uma fala que mostra, olha, vocês concordam comigo nisso, que nem todo mundo tem o dom de línguas. Então a pergunta que Paulo faz aqui, que presume a resposta é isso mesmo, nem todos falam em outras línguas, é uma pergunta que demonstra uma coisa importante. Naquela época, havia o dom de línguas verdadeiro na igreja. Quando o dom de línguas real existe, todo mundo na igreja fala em línguas? Todo mundo deve buscar o dom de línguas? Deve? É impossível que todos tenham. É impossível, porque não é assim. Agora então, o que fazemos com isso? Verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Vou parar nesse verso, mas eu quero falar sobre a primeira parte desse verso. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que quer dizer isso? Bem, existe uma possibilidade que, na verdade, isso não seja uma instrução, seja um indicativo, não imperativo. Isso é uma questão que o grego seria idêntico. Algumas pessoas vão para esse lado e dizem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é uma instrução, procurai com zelo. Uma tradução melhor seria, entretanto, vocês estão procurando os melhores dons. Sendo que, estranho isso, porque Deus é quem distribui, vocês estão procurando os dons. Isso é uma possibilidade, eu não creio que seria esse o sentido, eu entendo como imperativo. Mas vamos então tomar como imperativo. O que significa então esse verso? Procurai com zelo os melhores dons. Algumas pessoas pegam isso e dizem, então é assim. O que Paulo acabou de dizer aqui é uma instrução para você procurar os dons melhores. Então procure os dons melhores. Será? Espera aí. Então é para mim ir para casa e começar a orar a Deus, para Deus me dar os melhores dons? Se eu for fazer isso, qual que é o melhor dom? Apóstolo, sério que é para mim fazer isso? Então tá, eu chego em casa, eu vou ajoelhar, eu vou começar a orar a Deus. Senhor Deus, faça de mim um apóstolo, faça de mim um apóstolo, Senhor Deus, eu quero ser um apóstolo, me dá o dom de apóstolo. É isso? Ou se eu não puder ser um apóstolo, pelo menos um profeta? Irmãos, não é isso. Isso contradiz o que ele disse antes, que Deus, o Espírito Santo, é que distribui conforme lhe apraz. Se ele distribui conforme lhe apraz, não é uma questão que eu vou buscar receber o dom pessoalmente. Agora eu vou explicar o que está acontecendo nesse contexto. É o seguinte, na verdade, em todo esse trecho, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14, o apóstolo Paulo está dando instruções aos coríntios sobre como se conduzir no culto, e ele está falando a eles coletivamente, e no capítulo 14 ele fala de novo sobre procurar os dons, ele fala, vocês procurem, e não é você individualmente, procure para você individualmente o dom, mas é vocês, procurem para vocês os melhores dons. A instrução de Paulo seria cumprida da seguinte forma: a igreja vai se reunir, vai fazer um culto, procure com zelo os melhores dons. Ótimo, nós queremos então um culto que vai edificar a igreja. Tem algum apóstolo? O apóstolo Paulo está conosco, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Tem algum dos apóstolos? Se tiver um apóstolo, quem que você acha que vai pregar? Irmãos, fala sério, se um dos apóstolos de Cristo, um dos 12, estivesse aqui em nosso meio nessa noite, quem estaria pregando? O apóstolo. No sentido de dar prioridade para o melhor dom. Na ausência de um apóstolo, um profeta. Na ausência de um profeta, um mestre. E o que ele está dizendo, esses são os melhores dons, procura com zelo os melhores dons. E isso encaixa perfeitamente com o capítulo 14, onde ele diz, gente, esse negócio de falar em língua, sem ninguém interpretar, ninguém está entendendo nada, prioriza a profecia. Procura com zelo isso. Procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Está vendo? Não você individualmente, mas no culto.
a igreja coletivamente procure dar lugar aos melhores dons. É assim que você cumpre esse mandamento. Então isso não é um mandamento da Bíblia para dizer que você deve procurar receber qualquer dom espiritual individualmente. É uma instrução para como a igreja deve conduzir o culto. Dê lugar no culto para o melhor dom que possa se manifestar. E é isso que as igrejas devem fazer. Muito simples. Bem, eu vou parar aqui porque o nosso tempo já passou. Eu vou parar nesse ponto. Amanhã de manhã, se Deus quiser, nós vamos continuar olhando o que Paulo fala aos Coríntios. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa leitura nesse ponto.